Bom dia, tudo bem, pessoal? Eu estou com saudade de vocês, mas em breve estaremos juntos, tá? Bom, antes de começar a nossa matéria do quarto ano, vamos falar um pouquinho sobre o que é pandemia, pessoal. Pandemia é um termo utilizado para descrever uma situação em que determinada doença apresenta em distribuição em grande escala, espalhando-se por diversos países. Atualmente, o mundo está em alerta com o surgimento de uma nova pandemia, que é o Covid-19, conhecido como coronavírus. Os primeiros casos da doença, denominada Covid-19, surgiram na China no final do ano de 2019. Em meados de março de 2020, a doença já estava presente em mais de 100 países. Bom, quando a gente fala pandemia, quer dizer que é uma doença realmente grande, uma doença que realmente vai espalhar por diversos países. Então, já chegou no Brasil? Sim. Então, como a gente diz pandemia, significa que é uma doença que ela vem em grande escala, que pode, na verdade pode não, ocorreu em diversos países, chegando aqui no Brasil, tá, pessoal? Então, nós podemos ver que no meados de março de 2020, ele está presente em mais de 100 países, inclusive aqui no Brasil, inclusive na nossa região, pessoal. Quais são os sintomas? Então, aqui nós temos os sintomas comuns, tá? Da Covid-19. Ela vai poder variar desde um resfriado bem simples até uma pneumonia severa. Então, nós temos aqui os exemplos de uns sintomas comuns: tosse, febre, coriza, dor de garganta e dificuldade para respirar. Quando apresenta principalmente a dificuldade para respirar e a febre, a pessoa deve rápido procurar um hospital ou uma unidade básica de saúde, porque aí o médico vai pedir alguns exames e fazer uma avaliação se a pessoa está ou não com Covid-19. Lembrando que somente o médico pode detectar essa doença. Como é transmitido? A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra, por contato próximo, por meio de toque, aperto de mão, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarros, objetos na superfície contaminadas, como celulares, principalmente celulares, que nós utilizamos constantemente, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados, entre outros. Então, por isso que ele pede para a gente ter a higiene, principalmente a higiene pessoal. Porque não é recomendado sair de casa no período da pandemia do coronavírus. Olha, isso aqui é muito importante, gente, presta atenção. Como o vírus é transmitido de uma pessoa para outra, o chamado distanciamento social é importante, porque ela vai desacelerar esse processo da proliferação de vírus. Evitar o contato com outras pessoas em lugares fechados ou aglomeração. Caso seja inevitável sair de casa, algumas medidas como não pegar transporte público em horário de pico, não cumprimentar com beijos, abraços ou aperto de mão. Lembra da nossa musiquinha da Turma da Mônica? Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Então, olha só, manter uma distância de pelo menos 2 metros de outras pessoas e utilizar máscara e álcool em gel. Então, isso aqui são alguns cuidados que a pessoa que precisar sair de casa para trabalhar, ela tem que ter esse cuidado, utilizar máscara, utilizar álcool em gel, para ter cuidado para com que ela não se contamine nem contamine outras pessoas. Caso a pessoa apresente o sintoma de resfriado comum, como coriza, mal-estar e nariz entupido, a recomendação é que fique em casa, faça o repouso, alimentação e hidrate-se. Então aqui é recomendação para coisas bem simples, um resfriadinho, gente.
Se a pessoa apresentar também, aqui já começa a preocupação, ó, febre, tosse, tá? Falta de ar, é hora de pedir ajuda. É recomendado, foi o que eu disse, a procurar uma unidade básica de saúde e seguir as orientações. E agora nós vamos começar com a matéria de vocês, quarto ano, Formação do Planeta Terra, que é o capítulo 5, pessoal. Páginas 180 até 184. Vamos começar. Até o momento, a explicação mais aceita sobre a origem do universo entre a comunidade científica é baseada na teoria da grande explosão, em inglês chamamos de Big Bang. Big Bang. A teoria do Big Bang surgiu através de uma explosão. No início, havia uma singularidade, um pequeno ponto, era muito denso e continha muita energia. Ao explodir, espalhou essa energia. No começo, tudo era apenas composto por partículas, que depois começaram a se juntar, formando átomos. Com o passar do tempo, essas partículas formaram as galáxias, planetas, estrelas e outros astros. Sendo assim, eles chegaram à conclusão de que tudo o que conhecemos hoje, uma vez esteve concentrado em uma única partícula, que tinha muita energia e que era muito quente. Então, através dessa única partícula, tá? Por ela ter muita energia e muito quente, ocorreu a teoria do Big Bang, ou seja, a explosão, dando origem, né, à formação de planetas e estrelas. Segunda teoria mais aceita pelos cientistas, aqui ó, teoria do Big Bang. Então, por volta de 13,7 bilhões de anos atrás, a Terra era uma grande e imensa bola de fogo, incandescente, com temperatura a 1500 graus Celsius. Com o passar de vários milhões de anos, essa bola incandescente foi pouco se esfriando e solidificando na sua parte externa, formando o que chamamos de litosfera, cuja superfície que habitamos. Então, levou bilhões de anos, tá? Para o resfriamento dessa bola incandescente. Aqui eu coloquei a imagem, tá, da formação da Terra. Então, ela era uma imensa bola de fogo, tá, pessoal? E ela foi esfriando de fora para dentro. Então, isso levou bilhões de anos para dar origem ao nosso planeta Terra. A formação da Terra, aproximadamente bilhões de anos, nesse período, o planeta era extremamente quente e equivalente a uma imensa bola de fogo, não abrigando nenhuma forma de vida. Passado milhões de anos, após a formação do planeta, a Terra entrou em um processo de resfriamento gradativo. O que é gradativo? Aos poucos. Essa alteração originou uma estreita camada de rocha em toda a Terra. Então, eu coloquei aqui novamente a bola, né, que era uma imensa bola de fogo, lembrando para vocês, tá, que ela foi resfriando, ó, de fora para dentro, tá? Então, olha só, uma observação. A Terra surgiu há 4 bilhões e 600 milhões de anos. Era uma enorme bola de fogo. Após um bilhão de anos, houve o resfriamento e surgiram as rochas, oceanos e chuvas. Foi assim que surgiu a vida. Durante o processo de resfriamento da Terra, houve uma liberação de gases e vapores. Eles deram origem a uma camada de ar chamada atmosfera. Por volta de 4,6 bilhões de anos atrás, a temperatura da Terra começou a baixar, dando origem a um grande período de chuvas, por causa da condensação do vapor da água contido na atmosfera.
Então, olha, depois de 4,6 bilhões de anos, ela começou a esfriar. Então, ela era aquela bola de fogo e ela foi se transformando aos poucos no nosso planeta. A Terra é formada por 3 camadas. Aqui na imagem, né, nós temos crosta, manto e o núcleo. Então, vamos ver cada uma delas. A Terra é formada por 3 camadas. Então, vamos falar. Crosta terrestre, camada mais superficial, de estrutura relativa, fina e bastante rochosa. Então, nós temos a superfície aqui, ó, a crosta terrestre, pessoal. O manto, localizado abaixo da crosta, apresenta propriedade sólida. O manto, ele fica aqui no meio. O núcleo, camada mais intensa e quente da Terra, apresenta 2 porções, núcleo externo, formado pelo níquel, e o ferro líquido. Aqui é o núcleo, tá? É o interior da Terra. O nosso planeta reúne todos os elementos necessários para a composição da vida. Ao menos por enquanto, ele é o único corpo celeste presente no universo a apresentar essas características. Existem 4 esferas que compõem o nosso planeta. Elas são esferas propriamente ditas, mas fazem parte da estrutura da Terra. São elas a atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera. É o que nós vamos ver agora, pessoal. Vamos conhecer um pouquinho de cada uma. A atmosfera é a camada de ar que envolve o nosso planeta. Ela é composta por gases, como destaque o oxigênio. O nosso oxigênio, né? Olha como ele é realmente importante, né? Então, ele já aparece para nós o principal. E realmente, sem oxigênio, não vai existir seres humanos, nem animais. O nitrogênio e outros. E também a camada responsável pela proteção do planeta, bem como pelas transformações climáticas. Então, eu coloquei a imagem aqui para vocês verem novamente. Vamos falar um pouquinho da litosfera, também conhecida como crosta terrestre. A litosfera é a camada superficial sólida do nosso planeta, sendo composta pelas rochas, solo e pela formação do relevo. É nela que habitamos, construímos nossas sociedades, cultivamos alimentos e realizamos nossas práticas econômicas. Então, aqui ó, está a nossa parte, ó, a litosfera. Hidrosfera é a camada da água da Terra, sendo composta por rios, lagos, mares e oceanos, além da umidade presente, que também influencia o clima. A existência da água no nosso planeta é de vital importância para a manutenção da vida. Então, sem a parte da hidrosfera, que é a composição dos rios, são no caso rios, lagos, oceanos e mares, que é o que? A camada da água, tá? Então, sem a camada da água também não existiria vida. Vocês podem ver que um está ligado no outro, tá? Sem a presença da hidrosfera não teria vida, sem a presença da litosfera e assim também da atmosfera. Biosfera é a camada da vida envolvendo todos os seres que habitam nosso planeta, o que inclui, obviamente, seres humanos. A biosfera só pode existir a partir da combinação das demais esferas acima. Então, ó, sem a presença desses 3 elementos, eu não vou ter a biosfera, que é a camada da vida. Coloquei aqui mais uma imagem para vocês verem. E agora, vocês vão fazer essa atividade que é de aplicação. É o exercício da página 183, 184 e 185. E na próxima aula, nós vamos voltar e faremos a correção. Tenham um bom dia, pessoal. Beijo!